Eu sou engenheiro de telecomunicações, eu tenho mestrado no mesmo curso. Atualmente moro em São Paulo, mas eu sou originário do estado do Ceará, onde eu morei a minha vida inteira. Eu sou engenheiro de soluções de sistemas de informação numa grande empresa e sou professor universitário no curso de ciência da computação. Essa é uma área da minha vida, minha área profissional, minha área acadêmica. Minha vida, como a vida de qualquer pessoa, tem várias áreas, então tem minha vida familiar, minha vida afetiva e também a minha vida espiritual, diz respeito à minha religiosidade. Dentro dessa área espiritual, eu sou católico. Católico apostólico romano, tenho a minha fé herdada dos apóstolos. A minha igreja é uma igreja milenar, já tem mais de 1000 anos, mas é uma igreja que ainda tem muito o que aprender. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de me apresentar, como eu fiz, e de fazer um paralelo com uma área que eu entendo razoavelmente bem, que é as teorias de campos, né? Como eu falei, eu sou engenheiro, então eu, durante o meu curso, tive a oportunidade de estudar muitas coisas, principalmente relacionadas à física e em especial ao eletromagnetismo, por conta da questão de radiopropagação, comunicação de sinais eletromagnéticos por fibras óticas, par trançado, meios condutores, cabos coaxiais, enfim. E também espaço aberto. O que é que acontece, né? Eu gostaria de falar um pouco da questão dos campos que nós estudamos na física, em especial três, que são o campo elétrico, o campo magnético e o campo gravitacional. Existem também outros campos, mas de nível atômico não são tão tradicionais de serem estudados, são estudados geralmente por físicos teóricos puros, então eu não vou abordá-los. Esses três já resolvem o que eu quero abordar nesse primeiro vídeo. O campo elétrico e o campo magnético já são estudados há algum tempo e existe uma teoria que os unifica. Né? Como assim uma teoria que os unifica? Existem um conjunto de equações, são as chamadas equações de Maxwell, que relacionam o campo elétrico com o campo magnético. Então, através de variações no campo elétrico, é possível determinar como o campo magnético vai estar se comportando e vice-versa. Variações no campo magnético permitem determinar como o campo elétrico está se comportando, né? Desde que eles estejam imersos no mesmo espaço. E é assim que os sinais se propagam. O campo elétrico influencia o magnético, que influencia o elétrico, e assim eles vão se propagando ao longo do espaço. Isso é a teoria de eletromagnetismo já muito bem estruturada, muito bem conceituada. A outra teoria que eu gostaria de abordar aqui é a teoria da gravitação, que consiste basicamente em estudar os fenômenos gravitacionais, em particular o campo gravitacional. O campo gravitacional é um campo que ele apenas permite a atração entre corpos. Então, quaisquer dois corpos que eles estejam próximos o suficiente, eles vão se atrair devido ao campo gravitacional que um exerce sobre o outro. Sendo assim, o campo gravitacional ele só permite a atração, diferente dos campos elétricos, por exemplo, que permite tanto atração quanto repulsão. Mas se você colocar em um mesmo meio um campo elétrico, um campo magnético, um campo gravitacional, pensando só no elétrico e no gravitacional, um não vai interferir na existência do outro. O campo gravitacional vai estar direcionado, por exemplo, para o centro de um planeta, e o campo elétrico vai estar se comportando de acordo com as cargas elétricas que estejam distribuídas no ambiente. A existência de um não impede a existência do outro. As forças que um campo exerce, puxando um corpo para um lado ou para o outro, vão ser adicionadas à força que o outro campo exerce, puxando, né, no sentido de suas linhas de campo. Sendo assim, o corpo ele não vai obedecer nem apenas a um, nem apenas ao outro. Ele vai obedecer a ambos, podendo inclusive permanecer em equilíbrio. Isso é um problema bem clássico de física estudado em ensino médio. Calcule como devem estar as condições de força desse corpo que tem essa carga elétrica, tem essa massa, para que ele esteja em equilíbrio. Isso é bem
típico de problemas de física, né, no ensino médio. Mas o que eu gostaria de abordar é essa questão, é a independência. O fato de um existir não influencia na existência do outro, no caso do gravitacional com os demais. Mas é, não quer dizer que eles não coexistam. Então, uma vez que você consegue imergir ambos no mesmo espaço, eles vão coexistir, vão influenciar o objeto, mas o campo em si não é influenciado. É interessante entender que o mesmo acontece na religiosidade. Existem várias denominações religiosas, várias religiões, várias seitas, e existem pessoas que acreditam em Deus, mas não têm nenhuma fé específica. Existem pessoas que não têm fé e também não têm religião, né? Como existem pessoas que não têm fé e têm religião, infelizmente isso acontece muito dentro da Igreja Católica, que é onde eu conheço bem a realidade. Mas tomando uma pessoa que siga o que deve ser seguido dentro de uma religião, o fato dela seguir para um lado, seja como o campo, né? O fato dela ter influência para um lado não impede que outras forças puxem ela para o outro lado, né? De modo que se ela se deixar levar totalmente pela religião, ela pode se tornar um fanático religioso e vai acontecer vários problemas como a gente tem visto já na história da humanidade. Se ela se deixar levar totalmente para o outro lado, do lado totalmente longe da religião, talvez ela se torne um fanático antirreligioso, também é algo complicado, né? E o que é que existe, na verdade? O que deve existir é um consenso, um equilíbrio, né? Assim como os problemas do ensino médio, né? Aonde encontrar o nosso ponto de equilíbrio? Equilíbrio entre a espiritualidade, a racionalidade, a vida profissional, a vida acadêmica, a fé propriamente dita, e aquilo que deve ser levado com prudência, com razão, não apenas motivado pela fé, mas motivado também pela análise dos fatos de forma concreta. É interessante a gente analisar que existe uma teoria que tenta unificar os campos, né? A teoria chamada teoria do campo integrado. Então, que é uma teoria do campo unificado. Então, essa teoria tenta unificar o campo criando um conjunto de equações que mapeiem, mostrem as relações do campo elétrico com o campo magnético, campo gravitacional e os campos dos outros que eu falei, de nível atômico. A ideia é ter um conjunto de equações que permita relacionar os campos entre si. No caso da religião, é possível pensar da mesma forma. Será que existiria uma forma de unir a ciência, como os cientistas mais radicais procuram dizer, né? A ciência sem influência religiosa, unir essa ciência com a religião, pôr tudo isso debaixo de um guarda-chuva? Assim como os campos, até hoje ninguém conseguiu equacionar uma forma de unificá-los, acredito que com a religião será o mesmo. Não tem como você unificar coisas que estão em universos diferentes. É como tentar unificar debaixo de uma mesma teoria ciências humanas e ciências biológicas e ciências exatas. Não que não sejam ciências, mas são ciências que estão em escopos diferentes. A religião, ela trabalha uma área da vida da pessoa que é uma área de transcendência, uma área que não é possível se analisar apenas de forma sensível, de forma tátil, mas é uma área que ela procura engrandecer o ser humano no sentido de permitir que ele cresça em valores que de outra forma não seriam possíveis crescer. E a ciência propriamente procura engrandecer a sociedade como um todo, não o ser humano individual, como é o caso da religião, mas a sociedade como um todo. Então, pensando na minha área de telecomunicações, as pesquisas que existem, eu mesmo já fui
também sou um pouco de pesquisador, já fiz muita pesquisa durante a minha graduação e meu mestrado. Meu objetivo sempre foi crescer, né? Fazer algo que faça a humanidade crescer, faça a sociedade tomar benefício da ciência que eu estava estudando. Mas a religião, ela não necessariamente estaria dentro desse contexto, mas ela pode me equilibrar. Então, em vez de tomar, por exemplo, uma decisão de fazer um projeto puramente pensando nos lucros, eu posso pensar no lucro, lógico, é uma força que está me puxando para pensar no lucro, mas também decidir montar, elaborar um projeto que gere benefício para pessoas que necessitam. Como foi meu projeto de mestrado, que teria um potencial muito grande de gerar lucro para mim, mas que o meu foco também era ajudar pessoas que poderiam se beneficiar, no caso eram deficientes auditivos. Eu acredito que isso tende ao equilíbrio, não que eu esteja equilibrado completamente. Eu acho que esse equilíbrio é uma busca constante, né? Como a gente estuda um sistema que ele vai se adaptando por aproximações sucessivas, não por tentativa e erro, aproximações sucessivas. E é isso. Queria tomar esse primeiro vídeo para me apresentar e para explicar um pouco dessa forma de estudar as coisas, né? Esse modelo de religiosidade, que é algo que eu gostaria de falar no futuro. E é isso.